Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o interesse de vocês nesse nosso webinar e ter aceitado o nosso convite. Quero informar que esse evento está sendo gravado e que posteriormente vocês terão acesso ao link, né, do conteúdo, ou para assistir novamente, ou mesmo para compartilhar com outras pessoas aí das corporações de vocês. Quaisquer perguntas que vocês tiverem durante o evento, vocês podem ir registrando pelo chat. Eu vou estar acompanhando aqui as perguntas e ao final a gente vai fazer aí uma sessão, alguns minutos de perguntas e respostas, já tratando aquelas que vocês quiserem colocar mesmo durante o evento. Bom, nosso tema de hoje, né, inteligência artificial aplicada na área da saúde. Quem vai estar conversando com vocês é o Luiz Viana, que é o nosso CEO. Ele é um engenheiro de formação, já com 30 anos de experiência no mercado, né? A Multiconnect é uma empresa que tem uma parceria de longa data com a Microsoft e temos grande foco em inovação. O Luiz é especialista nos temas de inteligência artificial, transformação digital e toda essa questão de tecnologias em nuvem. Então, eu espero que todos tenham um ótimo evento, que vocês possam aproveitar bastante. E agora eu passo a palavra aqui para o Luiz e fico com vocês no chat. Obrigada. Oi, pessoal, bom dia. Reforçando o que a Kátia falou, agradeço a participação, a atenção de vocês que estão aqui conosco e daqueles que virão depois assistir a gravação. A gente preparou um material falando dos temas da inteligência artificial na área de saúde. Nosso objetivo aqui é falar um pouco de tudo e tentar dar uma linha de ação para os projetos de inteligência artificial no setor de vocês, no nosso setor e nas empresas de vocês. Eu vou gastar um slide só para falar da Multiconnect. A gente tem um monte de conteúdo, vou tentar ser bastante objetivo. Então, só para quem não nos conhece ainda, muitos que estão aqui a gente já conhece, já fez interações, mas a Multiconnect é uma empresa de tecnologia focada em usar a tecnologia para melhorar a vida dos nossos clientes, para potencializar os negócios dos nossos clientes. Então, em 3 focos centrais, que é melhorar a relação com os teus clientes, você melhorar a tua relação com os teus clientes. A gente tem produtos de inteligência de negócio, de inteligência artificial, dos 3 produtos que a gente tem, os 3 estão no catálogo mundial da Microsoft, então a Microsoft revende os nossos produtos. A parte de consultoria, naturalmente, a consultoria voltada à inteligência de negócio, à inteligência artificial, transformação digital e os meios de colaboração. No universo Microsoft, usando algumas ferramentas do universo em nuvem, do Modern Workplace da Microsoft, em especial esses 3, Teams, SharePoint e Yammer, e soluções customizadas, que é o que a gente faz desde sempre, que é desenvolver soluções especialistas ou que tem necessidades especiais dos nossos clientes, utilizando plataforma em nuvem, e aqui usando toda a gama dos serviços em nuvem da Microsoft, Azure e Power BI. Esse evento, como vocês estão vendo aqui, a gente está fazendo em parceria com a Microsoft e com a SoftwareOne, de quem a gente também quer agradecer a oportunidade e o apoio contínuo que a gente tem. Sobre inteligência artificial, começando o nosso tema aqui, eu queria fazer uma caminhada com vocês nesse tema. Primeiro, pensando onde a gente está. Eu me lembro de uma reunião que a gente teve, não faz muito tempo, né, foi no ano passado, com um grande hospital de São Paulo, um dos top 10 hospitais de São Paulo. E depois da gente fazer uma apresentação sobre inteligência artificial muito mais específica do que essa, com demonstrações e uma discussão bem interessante, bem calorosa, a gente recebeu 3 feedbacks diferentes de 3 pessoas diferentes naquela mesma reunião. A primeira foi do presidente da empresa, que falou aquilo que toda pessoa que quer fazer uma apresentação gosta de ouvir no final, que é, puxa, eu quero isso. Depois a gente mostrar o que a gente faz sobre inteligência artificial, a resposta do presidente da empresa foi, eu quero esse troço. Depois a gente teve o diretor comercial, que era o responsável pelo CRM, que falou para nós assim, não vejo a hora de que vocês liguem isso no nosso CRM e comecem a me dar insights. Como se a gente plugasse um fio e de repente começasse a sair ideias. E depois do diretor de TI na mesma reunião que disse, olha, isso é muito legal, mas a gente não está preparado para isso.
Então, é curioso, né, que numa mesma reunião, numa mesma empresa, que assistiram à mesma apresentação, possam ter 3 visões diferentes. Um dia eu quero isso agora, eu adoraria que vocês gerassem sites automaticamente, e o outro dizendo que não está preparado. E com meio a isso, a gente começou a desenvolver esse nosso conteúdo. E essa é uma verdade que não é só para aquele cliente que nós somos, é para muitos. E vou mostrar duas pesquisas rápidas, e eu não quero perder muito tempo nisso, por causa que a gente tem bastante conteúdo. Uma do Gartner, de 2019, que fez uma pesquisa pedindo para as pessoas das empresas dizerem quais são os motivos pelas quais ainda não embarcaram fortemente na inteligência artificial. Claro, pela conta que já se vê, eles podiam dar mais de um motivo, mas 79% disse que tinham medo do desconhecido, 63% tinha dificuldade para encontrar um ponto de partida, como é que eu começo isso? 48% inseguros, são muitas ofertas, eu não sei para onde olhar, não sei o que eu vou escolher. E 40% se acharam que não tinham maturidade. Talvez essa é uma visão próxima daquele cara de TI que diz, olha, meus dados não estão preparados, eu não estou preparado para isso, eu não consigo fazer isso agora. Dentro do nosso setor, né, olhando para a saúde, uma pesquisa do RIMS no ano passado também, final do ano passado, falando com empresas médias, com menos de 500 leitos ou 1.000 colaboradores, ou empresas maiores, com mais de 500 leitos e mais de 1.000 colaboradores, perguntando se as pessoas concordam com a afirmação: minha organização tem uma visão clara da melhor forma de usufruir as vantagens da inteligência artificial e do machine learning. E as respostas foram também interessantes. 23% concorda com essa afirmação. Minha organização, sim, tem uma visão clara. 55% não concorda. Não, a gente não tem uma visão clara. E 22% disseram que não tem certeza. O que, para mim, quem não tem certeza não tem uma visão clara. Então, 77% não tem uma visão clara de como usufruir das vantagens da inteligência artificial e do machine learning. Então, é um pouco do ponto de partida nosso. A gente quer começar a dissolver isso. Como é que a gente consegue começar a ter uma visão clara? Como é que a gente consegue ter uma visão mais homogênea, todo mundo vendo a mesma coisa, né? É diferente da experiência que eu contei para vocês há pouco. Então, o que a gente tem em mãos em termos de inteligência artificial? Também fazer uma passagem rápida sobre o que há de disponível de inteligência artificial. Se a gente olhar para aquele diretor de CRM, né, que disse que não via a hora da inteligência artificial começar a dar insights automaticamente, hoje nós temos 3 tipos, conceitualmente, né, nós temos 3 tipos de inteligência artificial. A primeira é chamada de Narrow AI, né, que é ou inteligência artificial mais estreita ou mais especialista. O reconhecimento facial, que a gente colocou aqui como um exemplo, é um típico exemplo de uma inteligência artificial especialista, ou um Narrow AI. Então, ela é muito boa para reconhecer rostos. Ela é muito boa para identificar a idade da pessoa quando olhando para uma foto ou para uma imagem, para um vídeo. Ela é muito boa para saber se a pessoa está usando óculos, se ela tem bigode, se ela tem barba. Mas ela faz isso. A inteligência artificial especialista em reconhecimento facial não sabe reconhecer vozes, não sabe ler texto, não sabe olhar num texto e saber qual o conteúdo que tem lá dentro. Ela é especialista. E é aqui que nós estamos hoje. Então, tudo que nós ouvimos falar de inteligência artificial hoje, e hoje pode ser hoje, amanhã pode ser outra coisa, mas hoje são soluções de Narrow AI. Um monte de soluções capazes de fazer muito bem, muitas delas muito melhores que os seres humanos, muito mais rápido que os seres humanos, mas soluções especialistas. O segundo nível, e ela é mais parecida, para dar exemplos mais palatáveis para a gente, com o exemplo do Hall, que era no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, faz tempo, de 68, onde, para quem não se lembra, a inteligência artificial tomava controle da nave. Era uma inteligência artificial que devia auxiliar o ser humano, de repente ele resolveu tomar controle da nave espacial lá. Isso é uma solução que seria classificada como General AI. Ela é melhor do que o Narrow AI, ela faz mais coisas, então lá a inteligência artificial no filme tomou conta da nave.
Então, não é só o reconhecimento facial, não é só uma coisa pontual, mas ela não começou a ter ideias, não começou a filosofar, ela não começou a pensar em coisas diferentes daquela que ela estava programada para fazer. Então, é uma inteligência artificial que é capaz de fazer mais coisas, mas também dentro de um universo limitado. Isso a gente ainda está sonhando chegar lá. Então, a soma das inteligências artificiais de Narrow AI talvez nos dê uma General AI. E, finalmente, aqui talvez o sonho do cara do CRM lá, uma Super AI, quer dizer, seria o oráculo. Então, para a gente começar num ponto de partida, né, a gente não tem Super AI, a gente não tem General AI, nós estamos no mundo do Narrow AI, quer dizer, um monte de soluções especialistas muito boas em fazer. É isso que faz sentido quando a gente está falando do nosso produto, que é o Anima, e a gente vai só pincelar aqui e ali sobre o Anima. Quando a gente apresenta para vocês, para alguns de vocês a gente já fez isso, de que a nossa solução de inteligência artificial, ela comporta e engloba uma série de pequenas especialidades. Isso quer dizer que o que nós ofertamos para vocês são soluções de Narrow AI, várias soluções de Narrow AI juntas, que a gente pode usar ao mesmo tempo, em sequência, em paralelo, usar horas num lugar, horas no outro lugar. Então, isso começa a dar uma visão mais clara do que a gente tem nas mãos. Então, as soluções que a gente vai ter hoje em dia de inteligência artificial, é provável que elas não sejam a solução como um todo. É uma solução maior que usa pedaços como se fossem legos de inteligência artificial. Tá, mas então, ok, a gente conceituou, a gente entendeu o que a gente tem disponível, mas vamos achar um ponto de partida, que é um dos temas lá que o Gardner levantou. O que a gente tem feito, vamos falar da área de saúde, né? O que a gente tem feito nos últimos anos? Sei lá, quando eu nasci, quando alguns de nós nascemos, a gente que está um pouco mais velho, eu nasci na época, vou entregar lá do hall, da Odisseia no Espaço. Então, eu provavelmente nasci num hospital onde todos os processos eram feitos em papel. No decorrer dos anos, a gente tirou os processos do papel e levou os processos para o computador. Alguns processos ainda ficaram lá no papel. E, recentemente, já acabamos, estamos acabando, estamos fazendo, levando todos esses processos que estavam no computador, local, né, vamos dizer assim, para os processos em nuvem, e aí alguma coisa ainda sobrou no papel, alguma coisa ainda sobrou nos computadores. A gente tinha lá atrás os reclamões que falavam, nossa, é muito papel, e a gente agora tem os reclamões dizendo, nossa, é muito dado. Bom, não dá para agradar todo mundo. Mas há uma pergunta que a gente talvez precise se fazer no momento que nós estamos vivendo agora, e talvez a gente não tenha se feito ainda, é o que os dados nos ensinaram? Porque a gente sabe tudo de como levar os processos da nuvem, a gente sabe muita coisa a respeito da segurança dos dados, a gente sabe muito a respeito até das estatísticas dos dados. A gente está falando de análises descritivas, às vezes até análises um pouco mais elaboradas, mas parando para perguntar o que a gente aprendeu com esses dados, o que esses dados nos ensinaram. Isso é um pouco aflitivo, pensando no momento que nós estamos vivendo agora. Fazendo uma correlação com um médico, qual a diferença entre um médico jovem muito bom e um médico mais experiente igualmente muito bom? A diferença entre os dois é que provavelmente o segundo, da direita, o mais experiente, ele teve mais oportunidades de aprender com as suas experiências do que o primeiro. Eles são igualmente bons no estudo, na capacidade, mas o segundo viveu mais experiências, ele tem mais repertório. Então, aqui, o que fez o primeiro se tornar o segundo foi aprender com as experiências, aprender com os dados. Ora, se a inteligência artificial, e a gente gosta muito dessa forma de resumir a inteligência artificial, e nas apresentações que a gente fez ou fará nas vossas empresas, provavelmente vão ver esse slide. Se a inteligência artificial é um sistema computacional capaz de aprender, ora, pela primeira vez, talvez, a gente tenha condição de não só os humanos que trabalham conosco aprender, mas a gente passa a ter uma condição de que os nossos sistemas computacionais possam, eles, aprender com os dados. Então, isso abre para nós algumas oportunidades que a gente quer discutir com vocês. A primeira a gente passa a ter, já falamos, a
possibilidade de aprender com os nossos próprios dados. Algumas empresas, hospitais grandes, grandes operadores de saúde, geram muitos dados todos os dias. Quer dizer, é muita oportunidade de aprender com os dados. Quanto mais a inteligência artificial, quanto mais dados tem, melhor ela fica, né? Mais ajustada, mais fina ela fica. Então, a gente tem uma oportunidade de aprender com os nossos dados. E a gente tem uma oportunidade de aprender com os dados, modelos matemáticos dos outros. Eu não preciso recolher 10 milhões de fotos para eu mesmo fazer um processo de reconhecimento facial. Eu uso da Microsoft, a Microsoft já fez isso para mim. Então, a gente está, ao olhar uma foto e reconhecê-la, a gente está usando o modelo matemático da Microsoft com os dados que a Microsoft recolheu. Então, a gente passa a ter essas oportunidades. E vamos falar um pouquinho sobre elas. A gente ganhou acesso a dados que a gente não tinha acesso antes. Uma coisa importante é a gente imaginar, a gente tem muitos dados cadastrados nos nossos sistemas. Contudo, o que a gente fez no decorrer dos anos foi treinar os humanos a que cadastrassem em sistemas o resumo do dado. Uma pessoa está na minha frente, fazendo uma interação, por exemplo, numa triagem médica, eu tenho um diálogo longo com ele para escrever 4 coisas num campo de formulário de um sistema. Eu perdi toda aquela informação, mas eu registrei o básico. Quer dizer, a gente tem, além das informações que a gente já armazena, a gente tem muitas informações, até por isso que a gente fala, existem mais dados lá fora. Com o uso da inteligência artificial, a gente ganhou um novo, vamos dizer assim, espectro de dados. A gente vem trabalhando historicamente nos dados estruturados, né, aqueles que são capazes, a gente é capaz de colocar em tabelas, em registros, em sistemas, e agora a gente passou a ter acesso a um conjunto de dados não estruturados. A gente podia até tê-los, mas a gente não tinha meios de trabalhar com eles. As imagens que a gente guardava era para que os humanos pudessem ver, não para que os sistemas pudessem analisar. Segundo Gartner, 80% dos dados do mundo corporativo são dados não estruturados. Então, agora a gente passou a poder trabalhar, poder usar o dado não estruturado como uma forma de aprender deles. Não sei para vocês, para mim isso cria um pouco de aflição, porque nesse exato instante a gente está perdendo de aprender com os nossos dados. A gente não só está perdendo de aprender com os dados que nós estamos captando nesse instante, pessoas estão passando pelas nossas empresas, registros estão sendo feitos, pessoas estão digitando dentro de sistemas, esses dados estão lá e talvez a gente não esteja aprendendo com eles, como existem outros dados, por exemplo, diálogos na triagem do pronto-socorro. Um paciente está conversando com uma enfermeira para o processo de triagem. A gente não está captando essa conversa. A gente não está registrando essa conversa, mesmo não sendo estruturada. A gente poderia ter uma inteligência artificial olhando essa conversa. Por que não? A gente pode ter uma inteligência artificial que dá uma segunda opinião dentro de um processo de triagem. Então, esse dado a gente está perdendo. E essa pessoa, se a gente colocar uma pessoa nova hoje, por exemplo, nessa sala de triagem, ela vai começar a fazer triagens hoje, daqui a um ano ela vai ser muito melhor. Mas ela que aprendeu, não a organização. Como é que a organização ficou melhor no decorrer desse ano? Porque ela ficou melhor. Mas ela vai embora, vem uma pessoa nova e a gente voltou para trás. Pessoas estão passando pela nossa recepção, rostos estão transitando pela nossa empresa. A gente não está aprendendo com isso. A gente não está vendo as idades, a gente não está vendo qual é o sexo das pessoas, a gente não está medindo a quantidade de pessoas lá. As pessoas, o perfil das pessoas que estão dando entrada, a gente está registrando pessoas, mas a gente consegue olhar qual é o potencial dessa pessoa, uma pessoa entrando pelo pronto-socorro, a gente consegue dizer, olha, pessoas desse tipo, tipicamente, acabam ficando 15 dias no hospital. A gente não está olhando isso. A gente não está olhando a quantidade de pessoas que tem na sala de espera. Aí alguns vão dizer, sim, estamos sim. A gente tem um sistema que controla a sala de espera. Eu vou contar uma história rápida de um diretor de pronto-socorro que a gente teve uns meses atrás. Ele conta que ele passava na recepção, via um monte de gente, ele diretor do pronto-socorro, um monte de gente lá na espera do pronto-socorro, ia lá na sala dele, 3 andares para cima,
sentava no sistema e falava, puxa, mas tem 5 pessoas na espera, acabei de ver 50 pessoas lá no pronto-socorro. E aí, outro dia ele passava 30 pessoas lá na espera do pronto-socorro, ele ia lá na sala dele e olhava, pô, 6 pessoas de espera. E aí ele chamou o cara lá e falou, olha, meu, tem alguma coisa errada, porque tem muito mais gente na espera do que tem no sistema. Resumo da história, fazendo a história curta, o que eles descobriram, como o acesso do pronto-socorro era muito fácil, em dias de chuva. As pessoas saíam da chuva, vinham sentar na recepção do pronto-socorro para assistir TV, para ir no banheiro, para esperar a chuva passar. Então ele tinha muito mais gente na sala de espera, dando aquela sensação de que está tudo lotado, mas na verdade 90% das pessoas estavam ali tentando fugir da chuva, né? Isso é uma coisa que ele mediu na experiência, mas a gente poderia ter medido por sistemas. Ou então fluxo de pessoas passando em corredores ou em determinado setor, a gente não está medindo isso, as coisas estão passando. Numa outra conversa que a gente teve com um diretor de hospital também, ele reclamava, né, devia ter posto aspas aqui, da saúde transacional. Ele fala, poxa, o meu cliente, né, a pessoa que vem no hospital, ele fica mal, vem aqui, se trata e vai embora, e some. Depois ele volta, ou ele vai para outro lugar, ou o médico que trabalha comigo, ele ora faz cirurgia aqui, ora faz num outro lugar, né? Eu virei um processo transacional. E me lembrei de uma outra história, e vou mostrar um chart que talvez teve variações desse chart nos anos passados, quando teve aquela crise nos Estados Unidos a respeito da segurança da informação, né, do menino conversando com o presidente Obama, dizendo, meu pai disse que você está nos espiando. E o presidente Obama diz, ele não é seu pai. Aqui a provocação é o que a gente sabe dos nossos clientes, porque todos nós que trabalhamos na área de saúde, seja quando a gente está do lado de dentro do balcão, ou quando a gente está precisando de ajuda com a nossa saúde, do lado de fora do balcão, a gente sabe que a gente vai lá e a gente é cadastrado de novo, a gente faz todo o processo de novo, as pessoas perguntam se eu já vim antes, se eu já tive depois. A pergunta é o que a gente sabe dos nossos clientes, porque se eu não sei nada a hora que ele senta na minha frente, sim, eu também estou ajudando ele a ter uma relação transacional comigo. Então, como é que a inteligência artificial pode nos ajudar com os dados não estruturados? Aqui, alguns de vocês provavelmente já conhecem alguns desses exemplos, mas só para a gente criar uma visão geral. A gente pode decodificar significados usando a inteligência artificial. Posso fazer reconhecimento de emoções, olhando por uma imagem, por uma foto, uma pessoa na frente de um totem, uma pessoa na frente de uma vending machine, por exemplo. Eu tenho uso, todas essas coisas que eu estou dizendo são coisas que a gente tem disponível, né, para usar amanhã. A interpretação de linguagem humana. Antigamente, por exemplo, interfaces de chatbot usavam palavras-chave, tentando achar os conteúdos, tirando stop points, que são, né, as interjeições, enfim. Não, hoje a gente tenta entender a linguagem humana, quando ele fala uma coisa, a gente extrair qual é a intenção que ele tem lá, né, de uma forma muito mais poderosa. Através da visão computacional, a gente consegue decodificar, decodificar a visão. A gente pode não só no reconhecimento facial identificar emoções, como a gente pode também descobrir idade aproximada, se é homem, mulher, se a pessoa está rindo, se ela tem óculos, se ela tem bigode, enfim. A gente pode reconhecer objetos. Esse aqui é até um exemplo de uma demonstração que a gente fez, tirando foto de um quarto, identificar se a foto tinha um monitor, se tinha uma maca. Quer dizer, a gente pode olhar numa imagem de uma foto ou de uma câmera e, se a gente treinar a inteligência artificial, a gente sabe dizer o que tem naquele quarto, né? A gente poderia usar isso para saber se, num determinado local, as coisas que deveriam estar lá estão de fato lá. Na parte de decodificação de fala, a gente pode conversar com as pessoas, entender o que elas falam. Eu posso falar em 150 idiomas, ela falar num idioma comigo, eu fazer pesquisas em outro, devolver num terceiro. Eu posso usar tradução técnica. A gente fez um trabalho com um cliente muito legal, ele gastando assim, uma dinheirama com traduções técnicas especialistas. A gente treinou uma inteligência artificial com as traduções humanas já feitas, técnicas. A tradução técnica é uma tradução que tem palavras específicas para um determinado mercado, e a gente conseguiu traduzir de uma forma muito mais aproximada da tradução técnica do que da tradução tradicional,
e toda a parte de dados, né? Então, 2 exemplos aqui, eu posso usar a inteligência artificial, que é tão ótima para reconhecer padrões, para determinar anomalias. Então, se eu sei o que é o normal, quando algo anormal acontecer, eu consigo acender uma luz, levantar a mão. E machine learning, assim, em resumidas palavras, eu consigo pegar dados de muita gente e muitos dados de muita gente para tentar entender padrões e para tentar criar um modelo matemático que defina esse padrão. Com isso, a gente é capaz de criar uma expectativa, é daqui que dá origem à análise preditiva. Então, analisando os dados dos teus entrantes, né, dentro do pronto-socorro do último ano, quando um novo entrar, eu sou capaz de dizer, olha, aqui a expectativa é que aconteça certa coisa, porque historicamente, com pessoas desse perfil, aconteceu uma determinada coisa. Então, como é que a gente aplica, né? Vocês estão vendo que a gente está tentando afunilar isso. Bom, existem várias abordagens a respeito da divisão dentro da área da saúde das aplicações de inteligência artificial. Então, uma divisão que eu achei didática e boa, e a gente gosta de usar ela, é de que a gente pode usar a inteligência artificial na área de saúde para 3 grandes grupos de coisas, que é a produção de medicamentos, diagnóstico e tratamento e eficiência operacional. Aqui, no diagnóstico, não vamos falar de produção de medicamentos, no diagnóstico e tratamento, aqui vão ter muitas histórias, né? Histórias, por exemplo, de usar a inteligência artificial para análise de imagem para identificação de certos tipos de doença, tumor, câncer, enfim, todas aqueles diagnósticos que são feitos com base em imagem. Então, você treina o computador, treina a inteligência artificial para olhar para as imagens e, com os humanos, ensinando identificar situações dentro das imagens. Aqui nós temos interfaces conversacionais, todo tipo de interface conversacional. Tem cases no mundo, por exemplo, de interfaces conversacionais treinadas para responder perguntas de pessoas que foram recentemente diagnosticadas com certa doença. Para que ele já possa tirar a sua angústia e tirar suas dúvidas. E tem os processos com análise preditiva, já citei alguns, o mental screening, né, para o processo de primeiro diagnóstico, né, de perguntar para a pessoa o que ela está sentindo e através das respostas criando uma lógica para dizer ao final, não para ele provavelmente, mas para alguém de dentro do setor hospitalar, olha, segundo o que ele descreveu, eu acho que ele deve ter uma dessas 10 coisas usando processos reconhecidos. Tem um caso legal também em Toronto, usando análise preditiva, que o hospital se diz capaz de medir com 2 dias de antecedência quantas pessoas vão chegar na emergência, né? É lógico que usando padrões, né? Se teve um grande acidente muito próximo ao hospital, essa sai do padrão. Mas era capaz de, com 2 dias de antecedência, antecipar atendimentos por causa de um histórico, por causa de um padrão. Mas o que nos interessa a respeito do setor diagnóstico de tratamento, tem um cara famosíssimo nos Estados Unidos, e médico e envolvido com inteligência artificial, que é o Isaac Cohane. Ele contou uma história muito interessante, uma frase que eu queria dividir com vocês num seminário que eu assisti lá da Harvard Medical School. Ele é de uma equipe de médicos chamado Undiagnosed Network. São 17 hospitais nos Estados Unidos que, quando um caso não consegue diagnóstico, eles levam para esses caras pensarem fora da curva o que está acontecendo. São os caras mais especialistas em um monte de coisas e tal. E tinha um caso rápido que eu vou contar, de um menino de 14 anos que começou a ter um problema intestinal e, né, tendo que ir no banheiro de hora em hora, e eles não conseguiam entender por que ele tinha isso, e o tratamento sugerido pelos médicos do hospital onde estava esse menino era de fazer uma colostomia, né, que é horrível para uma criança adolescente. Então isso foi levado para a rede aí de casos não diagnosticados, e eles estavam experimentando abordagens de inteligência artificial. E ele começou a olhar
dados, né? Colocou os dados da criança, os dados de pessoas parecidas, um monte de dados que ele tinha. E ele falou que foi a primeira experiência muito interessante que ele teve de inteligência artificial, porque ele falou o seguinte, né? Eu pude dizer qual é a doença, né, que a criança tinha uma doença e qual, né? Sem olhar no microscópio, o que normalmente é o que os médicos dizem. Então, ele dividiu, um médico dividindo a experiência de ter aprendido com os dados. Então, eu descobri a doença olhando os dados, eu não descobri a doença olhando o microscópio. Interessante essa abordagem desse médico. Então, em linhas gerais, sobre as soluções em que envolvem inteligência artificial, seja um diagnóstico na eficiência operacional, a gente também agrupa em 3 grandes tipos de soluções na aplicação. Na interação com os humanos, e os humanos são pacientes, são médicos, são gente de dentro, são administradores, enfim. A automação de processos, seja a tomada de decisões, seja a execução de decisões tomadas automaticamente, e a geração de insights, o sonho lá do nosso cara do CRM. Então, essas são, né, essas combinações são o que a gente está fazendo hoje em dia. Nós aqui da Multiconnect, a gente tem trabalhado especificamente, ou de forma mais, assim, com maior atenção, dentro da eficiência operacional, seja a eficiência do serviço médico, seja a eficiência nos processos, ou seja a eficiência do atendimento. É aqui onde as nossas soluções de Narrow AI, agora que a gente está conhecendo esses temas, são aplicadas para melhorar a eficiência operacional nessas 3 frentes. Então, isso começa a abrir novas oportunidades. A gente já falou de 2, vamos falar de mais algumas. A gente consegue, então, reduzir os custos da ineficiência e aprender com ela. Isso não quer dizer trocar sistemas, quer dizer, aplicar novas tecnologias para melhorar a eficiência operacional. A gente pode oferecer novos tipos de serviço, eventualmente cobrar por eles. Quando a gente estava pensando sobre isso e como é que a gente ia dividir isso com vocês, a gente falou, vamos desenhar, né? A primeira tentação é essa, né? Vamos desenhar a jornada do paciente ou do paciente acompanhante. Bom, se a gente fizesse uma jornada do paciente como se vê aqui ou se vê nos Estados Unidos, eu teria um mapa de São Paulo aqui. Mas a gente está pedindo licença para vocês para fazer uma jornada muito humilde e muito resumida em 3 tempos, que é antes do paciente vir, né, e antes do paciente vir, começa quando ele estava saudável, como ele começou a ficar não tão saudável, até quando ele decidiu caminhar para cá, o tempo que ele está conosco e o tempo que ele volta para lá. Nós temos quilos de oportunidades para melhorar a eficiência operacional utilizando a inteligência artificial nesses campos. A gente pode ajudar eles tanto na prevenção primária como na prevenção secundária, pegando uma carona no Isaac Corrane lá, falando sobre isso, que na prevenção primária a gente mantém o cara saudável, na prevenção secundária a gente começa a ajudar ele a diagnosticar algo que ele possa ter rapidamente. Melhorar processos de registro e confirmação de consultas, de exames, enfim. Melhorar processos de primeiro diagnóstico. A gente tem questionários prontos de mental screening, de primeiros diagnósticos. Melhorar o processo de admissão, melhorar o processo de triagem, aquilo que eu falei, por que a gente não pode ter uma inteligência artificial escutando o diálogo para a gente aprender com isso? Melhorar o processo de espera de resultados, as pessoas estão dentro do pronto-socorro esperando por resultado sem uma visibilidade. Melhorar todas as etapas do atendimento interno. Melhorar o processo de retorno, né, do agendamento de retorno, se for necessário. E melhorar, ou talvez em alguns casos até criar, um processo de acompanhamento mais contínuo após a saída. Olhando para o corpo clínico, né, fazendo um paralelo aqui também, como se fosse uma jornada do paciente sob a ótica do corpo clínico, a gente pode melhorar os processos de agendamento cirúrgico, que são sofríveis, né? Melhorar o processo de preparo do paciente, da interlocução com o preparo do paciente, melhorar o processo de admissão, o processo de retaguarda, o processo de atendimento e o atendimento de procedimentos, né? Ajudar o corpo clínico a executar os procedimentos e acompanhar, eventualmente até guiar o processo de acompanhamento, melhorar os processos operacionais e, de novo, aqui os processos de acompanhamento pós-saída.
Quer dizer, em todos esses e alguns que vocês imaginaram nas vossas cabeças e que não estão desenhadas aqui, há muito espaço para usar a inteligência artificial para reduzir tempos, para reduzir custos, para melhorar a experiência do usuário, né? Todas essas coisas em que a gente foi muito bom nos últimos anos em registrar coisas, mas a gente acabou ficando escravo disso. Eu já vi estudos falando que de 49% a 72%, né? Então, varia mais de 50% a 70% do tempo do médico usando em questões administrativas, ele fazendo processos. Eu mesmo tive num pronto-socorro, sei lá, uns 6 meses atrás, e o médico do pronto-socorro, nervoso, dizendo, então, Luiz, você está ótimo, mas eu quero que você volte. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou apertar o mouse 21 vezes para dizer que eu quero que você volte. Eu vou ter, então você espera aí, porque nos próximos 5 minutos a gente não vai conversar, porque eu vou fazer as funções administrativas. Ele está meio nervoso. Mas a gente virou escravo da gestão dos dados, né? Então, abrindo mais uma oportunidade, além dessas 4 que a gente citou, a gente tem condições de criar novos mecanismos para analisar o ambiente. E queria adicionar mais um conteúdo de conhecimento sobre inteligência artificial, porque nós falamos até aqui a respeito de uma inteligência artificial especialista que foi treinada. Então, a gente falou do reconhecimento facial como exemplo. E na outra ponta, a gente tem os dados não estruturados, falamos também bastante sobre isso. E só que essas coisas, elas costumam estar um pouco distantes, porque hoje a gente capta sons, imagens, que a gente, na hora, ou que a gente tem registrados, e a gente manda para a nuvem, para poder usar os conhecimentos da inteligência artificial que estão lá. E se a gente fosse capaz de aproximar isso, colocar a inteligência artificial especializada e treinada muito próximo dos dados estruturados? Hoje isso é possível de uma tecnologia chamada Edge, né? Ela é razoavelmente nova, não é tão nova, mas é razoavelmente nova, onde você tem equipamentos que estão no local, onde a inteligência artificial especialista está embarcada no equipamento. Eu não preciso mandar nada para a nuvem. É o caso, por exemplo, não sei se vocês reconhecem, né, falar do Kinect, o Microsoft, a versão nova do Kinect, que é chamada Microsoft Azure Kinect, que foi lançado no ano passado, que é um equipamento que tem alguns recursos de inteligência artificial especialista dentro do equipamento. Eu não preciso, para ele me dar resultados, me dar respostas em certos temas, eu não preciso mandar nada para a nuvem, ele já me dá a resposta no local. Nós que estamos nesse tema, a gente recebeu já o nosso, agora no finzinho do ano passado, a gente pediu uma unidade do Microsoft Kinect, a gente está lá estudando ele, mas ele é capaz de fazer coisas muito interessantes. Para dar o exemplo de uma tecnologia Edge, a gente é capaz de apontar o equipamento, que ele tem um conjunto de 3 câmeras, apontar o equipamento para uma pessoa e saber, como está no desenho aqui, a posição das suas articulações, onde elas estão no espaço. Então eu sei dizer, por exemplo, se uma pessoa está de pé, se ela está deitada, eu consigo saber se a cabeça dela está acima do tronco, né? Quer dizer, se a pessoa está reclinada com a cabeça para cima. Eu consigo saber se o ombro direito está acima do ombro esquerdo. Eu consigo saber, se, como no exemplo aqui, que o joelho direito está dobrado. A gente consegue ter uma visão, e são esses pontos que estão mais ou menos desenhados aí. Então, por exemplo, a gente pode utilizar esse equipamento para acompanhar o caminhar de uma pessoa. A gente pode usar o equipamento dessa para saber a posição de uma pessoa no leito. Isso quer dizer que a gente pode usar um equipamento desse sem analisar a imagem, a foto da pessoa, mas analisar a posição do corpo e as articulações para analisar risco de queda, né? Então, são coisas que a gente é capaz de fazer e eu não preciso levar nada para a nuvem. Eu consigo receber os pontos no espaço das articulações que o equipamento me dá diretamente. Então, essas são as tecnologias de Edge, em que você pega o conhecimento da inteligência artificial, empacota num produto e coloca ele lá na ponta, né? Outras coisas que a gente tem condições de fazer, só para citar, com o Azure Kinect, a gente tem visões em infravermelho de profundidade. Então, eu não preciso ter luz acesa em ambientes bem escuros, a gente consegue saber os conteúdos, consigo medir fluxos de pessoas, consigo saber o que tem lá dentro, tá?
Então, finalizando, né, começando a chegar lá no final, como é que a gente consegue usar isso tudo? Bom, se a gente está usando inteligência artificial no estilo Narrow AI, muito especialistas, então agora fica mais claro que a gente não vai ter um produto de inteligência artificial capaz de fazer um determinado conjunto de coisas envolvendo vários players, né? Desde a pessoa de fora da organização, a pessoa de dentro da organização. Então, o que a gente está propondo é que é necessário agregar outras tecnologias existentes. Então, por exemplo, eu posso pegar o recurso de Narrow AI, que é o reconhecimento facial, integrar com um recurso de autoatendimento, colocar isso no Totem, que aliás o nosso produto faz isso. Colocar o reconhecimento facial, colocar a inteligência artificial dentro de um autoatendimento. A gente consegue fazer um dos meios de conexão, os aplicativos de conversação comuns do mercado, como o WhatsApp e o Telegram. Então, para captar, para fazer as interfaces conversacionais. A gente consegue integrar com soluções de conferência e colaboração, como é o caso do Teams. Então, a gente pode ter uma pessoa que inicia uma conversa pelo WhatsApp, pelo Telegram, e em algum momento, porque nós programamos isso, a inteligência artificial decidiu que é necessário transferir o atendimento dele da inteligência artificial para um ser humano no Teams. Então, a pessoa está falando, eu queria saber certa coisa, e de repente a inteligência fala, caraca, a partir daqui você precisa ser atendido por um ser humano. E aí eu transfiro a conversa do WhatsApp para o Teams. O primeiro usuário continua no WhatsApp ou no Telegram conversando como se nada houvesse. A questão é que o interlocutor do outro lado deixou de ser uma inteligência artificial e passou a ser um ser humano. E esse ser humano está dentro da organização respondendo para ele no Teams. Então, numa ponta, o cara está no WhatsApp, o paciente, o cliente, sei lá, e na nossa ponta está o atendente dentro do Teams. Então, o WhatsApp ou o Telegram falando com o Teams. A gente pode integrar com soluções que a gente tem, eu já falei 2 vezes, acho, de mental screening para diagnóstico. A gente, dentro da plataforma que a gente tem de área de saúde com a Microsoft, a gente recebeu questionários até do Covid já. E lógico, né, não falei, mas isso tudo é integrado com sistemas hospitalares existentes, né, e também sistemas que usam o FHIR como meio de conexão, sistemas hospitalares mais modernos que têm conexão rigorosa através de protocolos novos específicos da área de saúde. Então, a solução aqui não vai vir de um lugar só, ela vai ser uma integração de várias coisas, porque as pessoas estão em vários locais. Então, hoje nós temos um sistema, um conjunto de sistemas e dados corporativos, a gente chama aqui de backbone corporativo, que tem todos os dados que a gente está armazenando. E temos, às vezes, 2, 3, 4, mas aqui a gente exemplificou com 3 perfis de interessados em ter acesso a esses dados ou compartilhar essas informações. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar os recursos de Narrow AI existentes e vamos aplicar nas tecnologias que a gente já usa. Então, a gente pode aplicar a inteligência artificial no teu portal público. Né? Muitos portais públicos da área de saúde são feitos em SharePoint. Curiosamente, a Multiconnect também é uma especialista em SharePoint. Né? Totem, já falei. Alguma coisa que está caindo no desuso, mas aplicativos corporativos. Conversa veio via WhatsApp, que está bastante animado isso. O pessoal de fora, né? O pessoal de dentro usa outros ferramentais. Usa o Microsoft Teams, por exemplo, que eu já acabei de citar o exemplo. Ela usa uma intranet, ela usa um sistema existente ou um sistema que pode ser desenvolvido para um fim específico. E essas pessoas estão interligadas com diferentes serviços de Narrow AI em cada parte da história, integradas entre si e falando com os sistemas corporativos, os sistemas hospitalares. Então, isso associado a uma inteligência artificial que é treinada por humanos, em treinamento assistido, que aqueles humanos vão lá, treinam, ou treinamento automatizado, em que a gente cria mecanismos para a inteligência artificial saber o que é certo do que é errado, do que é melhor, do que não é tão bom, e novos desenvolvimentos. E aí os serviços que a gente pode prestar para essa turma, assim, daria para fazer 15 slides sobre isso. Né? Mas usar a inteligência artificial, os Narrow AIs, que são para facilitar as funcionalidades que esses caras precisam. Então aqui tem
um cenário gigante de coisas que dá para fazer, e desde já a gente se oferece para estar com vocês individualmente falando sobre cada um desses daqui. Para encerrar nossa conversa, só contando um caso real, e vai ficar claro, né? Acho que ficou bom de ficar no final, porque isso vai ficar claro onde isso está. É um caso da Multiconnect, inclusive internacional, uma parceria da Multiconnect com a Microsoft, que deu repercussão internacional, inclusive com a participação do Brad Smith, que é o presidente mundial da Microsoft, que nós tivemos a oportunidade do ano passado de nos reunir com ele, que é o Family Faces. O Family Faces é um projeto que foi concebido pela Multiconnect e que foi endossado, vamos dizer assim, pela Microsoft, apoiado pela Microsoft, para uma finalidade que é ajudar a encontrar pessoas desaparecidas. A Multiconnect tem uma atuação de apoio a uma associação de pessoas desaparecidas chamada Mães da Sé, o nome dela é ABCD, mas conhecida no mercado como na mídia como Mães da Sé, porque elas se reúnem aos domingos na Praça da Sé com a foto das suas pessoas desaparecidas. A gente ajuda eles há muitos anos, há mais de 20 anos que a gente ajuda. E a gente viu a oportunidade de usar a inteligência artificial. A gente sempre fez o site, a gente sempre fez as coisas de tecnologia com eles, mas a gente viu a oportunidade de usar os recursos de Narrow AI, de inteligência artificial, para o caso deles. Então, o que a gente fez? A gente fez uma plataforma em Azure que a gente registra com muita cautela, com muito rigor, os dados de pessoas desaparecidas que foram registrados pela associação, pela ABCD, pelas Mães da Sé, com fotos, registros policiais, enfim, todo o rigor do cadastro. E a gente desenvolveu um aplicativo, que é o Family Faces, né? A plataforma Family Faces, mas o aplicativo também chama Family Faces, que permite que uma pessoa na rua tire foto de uma pessoa que ele viu lá, um mendigo, uma pessoa que parece perdida, e nos envia via o aplicativo a foto dessa pessoa, e a gente usa o reconhecimento facial da Microsoft para comparar a foto dessa pessoa que o usuário nos enviou com a foto das pessoas que nós estamos procurando. E por proximidade, por semelhança, a gente devolve ainda no aplicativo as fotos que a gente acha dos nossos registros, né? As fotos das pessoas desaparecidas dos nossos registros, que a gente acha que são mais parecidas com a foto que ele nos deu, com os dados, o nome da pessoa, o nome do pai, o nome da mãe, para, de repente, numa conversa, descobrir se não é essa pessoa, se ele não está diante de uma pessoa que nós estamos procurando. Se ele quiser, ele pode apertar um botão, que é um botão de alerta, que nos envia, e ele preenche o nome, o e-mail, nos envia um alerta. A gente captura o posicionamento GPS do aparelho, lógico, pedindo autorização para ele, e a gente registra um alerta dizendo, olha, esta pessoa do nosso registro está sendo alertada por esta pessoa que preencheu o cadastro, neste local onde a gente pegou o GPS, que talvez essa pessoa do nosso registro possa ter sido encontrada, possa estar nesse local, né? Isso foi, como eu falei, apresentada no ano passado. Existe uma iniciativa internacional da Microsoft chamada AI for Good, que são, né, o uso da inteligência artificial para o bem, e o Brad Smith tem uma foto aqui bacana. O Brad Smith, o presidente internacional da Microsoft, veio fazer o pré-lançamento, lógico que não veio só fazer isso, né, mas fez o pré-lançamento do projeto no ano passado, nesse programa internacional. E esse projeto em parceria, uma concepção Multiconnect em parceria com a Microsoft e as Mães da Sé. Então você vê a aplicação do Narrow AI como uma parte de uma solução maior. Então daqui para frente, a gente tem uma estrada aberta pela frente, né? O que a gente pode apoiar vocês é de, posteriormente, visitá-los, conversar individualmente e entender as oportunidades que há dentro do teu negócio para melhorar a eficiência operacional utilizando a inteligência artificial. E a inteligência artificial muda todo dia, então talvez a gente daqui um mês tenha novidades, temos novos serviços para oferecer. Como imagem final, há uma discussão muito calorosa a respeito do uso da inteligência artificial, mas me agrada esta frase, que não se trata de substituir os humanos, mas ajudá-los a fazer melhor. Acho que essa é a nossa proposta, e é isso que a gente vem para ofertar para todos vocês.
Então, não sei se a Kátia tem algo a acrescentar aqui, ou se perguntas, é isso que a gente... Luiz, obrigada pela tua explanação, acho que foi bem interessante aí o conteúdo que você passou para a gente aprender mais. Estou com duas perguntas aqui, eu vou te falar as duas. Primeiro lugar, né? Os hospitais têm os seus sistemas, enfim. A pergunta é: eu vou precisar trocar alguma coisa? Tem algum sistema que eu vou precisar não usar mais, fazer uma troca, comprar alguma outra coisa? E uma outra dúvida: você falou em aprendizado, em inteligência artificial. Como isso acontece na prática? Como a inteligência artificial de fato aprende? Bom, duas excelentes perguntas, né? A gente não seria louco de propor para as pessoas trocarem os seus sistemas operativos da camada da administração hospitalar, mesmo porque a operação já está assentada sobre isso. Mas o que a gente vê é a oportunidade de usar os dados que estão lá, captar dados novos que não estão lá, por exemplo, como os dados não estruturados, e aplicar a inteligência artificial para fazer respostas melhores. A gente tem condições hoje de aproveitar o acesso a esses dados desses sistemas e remover completamente a interface, né? Esse é um jeito de fazer. Outra forma de fazer é pegar esses dados que estão lá, analisá-los lá ou extraí-los para treinar a inteligência artificial para entender padrões, por exemplo, né? Isso leva a talvez a resposta da segunda pergunta. Então, primeiro, não pretendemos trocar nada. O que a gente quer é agregar sistemas, agregar coisas desenvolvidas usando inteligência artificial hoje, soluções de Narrow AI, para melhorar os processos, eficiência administrativa. Mas do outro lado, a gente vai aprender com os dados, então como é que a gente aprende com os dados, respondendo então a segunda pergunta, né? Se forem coisas mais simples, vamos dizer assim, a gente consegue pegar dados de muita gente, muitos dados de muita gente, e usar um processo de machine learning para entender padrões e, por exemplo, usar o recurso que a gente contou lá do Hospital de Toronto, de fazer uma previsão, né, uma análise preditiva do que está por vir. Esse é um jeito de fazer as coisas. Mas o treinamento, existem dois momentos de treinar a inteligência artificial. A primeira é quando a gente pega dados já existentes. Então, por exemplo, vamos fazer o caso da foto que eu mostrei lá, separando o que é maca, se tem o monitor. A gente vai dar muitas fotos de monitores, a gente vai dar muitas fotos de maca, muitas mesmo, e nós vamos treinar a inteligência artificial, e nós, humanos, vamos dizer, isso aqui é uma maca, isso aqui é um monitor, isso aqui é uma pinça, isso aqui é sei lá, é uma caixa, isso aqui é uma luva. Vamos ensinar, e ela vai aprender, porque a gente vai pegar uma fração dos dados que a gente tem para treinar e vamos testar a inteligência artificial. Então, a gente tem um primeiro aprendizado que permite que a gente possa usar a inteligência artificial dali para frente. E aí a gente precisa continuar ensinando. Como a pessoa que foi colocada lá na triagem já sabe bastante de triagem, ela vai continuar sendo treinada, vai assistir treinamentos, vai pegar a ajuda de alguém mais experiente. A gente vai continuar treinando essa inteligência artificial porque novas coisas vão acontecendo. Então, a gente vai ter nesse segundo tempo, que a coisa já está em operação e a gente precisa continuar treinando, a gente vai ter dois tipos. Um treinamento que a gente chama de treinamento assistido, onde a gente pega os novos acontecimentos, nós, os humanos, vamos lá e adicionamos esses novos conhecimentos da inteligência artificial, porque a gente quer ter o controle. A gente não quer que ela aprenda sozinha por algum motivo. Existem vários motivos, e isso daria uma discussão calorosa também. Então, é o treinamento assistido. Um ser humano pega os novos dados e imputa dentro da inteligência artificial aqueles novos dados. Ou ajuda, o que também é comum, ajuda a inteligência artificial naqueles temas onde ela não soube tratar. A inteligência artificial nos dá um grau de certeza na sua resposta. Se esse grau de certeza é baixo, significa que ela não está segura. Então, usando o grau de certeza, eu posso saber aonde eu tenho que treiná-la. E no outro campo, que é o treinamento automatizado. No treinamento automatizado, a inteligência artificial,
começa a se realimentar. Então, com base em soluções que deram sucesso, então eu fiz uma predição de que esse paciente ia ficar, historicamente, dentro dos padrões, esse paciente eu achei que ele ia ficar retido dentro do hospital, ia ter que ser internado. Mas depois as coisas aconteceram e essa pessoa foi dispensada. A inteligência artificial pega esse dado e fala, puxa, esse aqui eu achei que ia entrar e não entrou, ia ficar, não ficou. Então ela automaticamente se realimenta com esse novo dado, isso muda a forma dela analisar os próximos acontecimentos. É isso que a gente usa, por exemplo, vou dar só mais um exemplo, a gente tem uma Narrow AI inteligente, interessante para portais, por exemplo, onde portais de notícia, ou um portal que tem um blog, por exemplo, que eu tenho muitos artigos, qual que eu mostro primeiro? É sempre uma discussão. Tem uns que querem que mostra o meu primeiro, mostra o tema importante primeiro, mostra aquele que é mais visitado. Hoje a gente tem solução de inteligência artificial para ajudar a posicionar artigos num site, com base nos acontecimentos recentes. Porque pode ser que um artigo é o mais lido e vai morrer sendo o mais lido e ele vai estar sempre em primeiro. Então, existe uma inteligência artificial que está se retroalimentando, então conforme as coisas vão acontecendo, ela vai aprendendo e ela reordena. Novas coisas acontecem, ela aprende de novo e reordena. Então, a gente tem o primeiro aprendizado e depois o aprendizado contínuo, que pode ser assistido ou pode ser um aprendizado automatizado. Acho que isso responde. Obrigada, Luiz. Bom, pessoal, a gente está praticamente aqui, que são quase 11 horas, a gente procura sempre respeitar o tempo da reunião, né, porque sabemos que a agenda de todos é complicada. Como esse evento está gravado, em breve vocês receberão também um e-mail, né, com o link, apesar que é o mesmo link da reunião, vocês podem acessar novamente, ouvir, ou mesmo repassar internamente nas suas corporações, para outras pessoas que vocês acreditam que têm interesse nesse conteúdo, tá? Fiquem à vontade aí para disseminar. Agradecemos a todos o tempo, né, da participação de vocês, o interesse, e nos colocamos à disposição. Eu coloquei aqui no chat o meu e-mail e o telefone, caso vocês queiram entrar em contato conosco, ter alguma informação mais detalhada, ou receber uma visita nossa, ou bater um papo. Visita não, né, a gente não está conseguindo fazer visita, mas uma reunião aí por um call, e a gente pode conversar um pouquinho mais do caso específico de vocês. Tá bom? Então, desejamos a todos aí um bom dia de trabalho e muito obrigado pela participação.